Meus amados, vamos estar aqui dando início a série com o tema Os quais pela fé venceram. Ou melhor dizendo, venceram pela fé. Com o tema Venceram pela fé, baseado aos Hebreus, o capítulo 11, o versículo de número 33 e 34. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram com fugida os exércitos dos estranhos. Meus queridos, hoje vamos estar trazendo aqui um contexto que se encontra em Lucas, o capítulo 18. Vou procurar ser mais rápido possível, devido ao tempo, com o tema fé. Fé em um cenário desfavorável. Aos que é baseado aos Hebreus, que é a série. Hoje vamos estar trazendo um texto em Lucas, o capítulo 18, versículo do 1 ao 8, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Verso 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus amados, aos Hebreus, essa série baseada sobre fé, nós estamos aqui lendo Lucas, o capítulo 18, do 1 ao 8, com o tema fé em um cenário desfavorável. Meus amados, esse texto aqui, quando nós lemos esse contexto, o Senhor começa a falar sobre uma parábola de um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum, de dois personagens. Uma viúva, uma mulher, uma viúva e um juiz, o sexo masculino, que é uma autoridade. É uma parábola, o Senhor começa aqui a falar. A parábola, meus amados, geralmente história curta e às vezes comparação. Geralmente história curta e às vezes comparação baseada em fatos reais com o fim de ensinar lições de sabedoria, de moral ou de religião. Meus queridos, no contexto histórico da época, a mulher ela não tinha voz no contexto histórico daquela época, né? E em uma sociedade na qual o homem, quando a mulher era casada, o homem falava, ele ia à frente dela, ele que tinha a voz. Ou se não, na ausência do marido, era o filho mais velho, o filho homem. Mas enfim, meus amados, nós queremos trazer aqui para a fé. A fé dessa mulher, a persistência dela, foi de maneira tão eficaz que veio o êxito, veio a vitória para ela, na sua perseverança. Então, ela vivia um cenário desfavorável e ela estava lidando com uma situação de um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Porém, ela não atentou para esse cenário de impossibilidades, desse cenário desfavorável. Tudo era desfavorável a ela. Ela que era viúva, uma mulher em meio a uma sociedade que a mulher não tinha voz, porém a sua fé rompeu tudo isso. Ela não atentou, ela não focou nesse cenário desfavorável a ela. Ela atentou
na fé de que viesse ter solução para aquilo que ela buscava. O verso número 5 diz assim: todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça. Então ela insistia. E a Bíblia diz que por algum tempo, a Bíblia diz, o verso 4, e por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus a respeito dos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça. A Bíblia diz que por algum tempo ele não a atendeu. Por algum tempo ele não quis. Mas ela continuou perseverando. A sua fé venceu o tempo, venceu o cenário desfavorável. O que aprendemos aqui, meus amados? Venceram pela fé, pela fé venceram, que é essa série sobre vencer pela fé. Não olhe para o cenário desfavorável da situação a qual você está atravessando, mas creia, persevere. Eu não sei quanto tempo, a Bíblia diz aqui, por algum tempo não quis, mas ela continuou perseverando, ela continuou acreditando. E canto flob, lamando costefloste comanai. Ela continuou perseverando, insistindo, ao ponto dela vencer. A insistência dela foi tão grande que ela venceu aquela autoridade. Porque aquele juiz, ele não quis por algum tempo. Foi a palavra do homem. Mas a última palavra que bateu o martelo foi o nosso Deus. O homem não queria fazer justiça. O homem não queria dar vitória àquela mulher, sendo ali uma autoridade terrena. Então, era totalmente desfavorável o cenário para ela. Mas ela teve fé, ela acreditou. E a última palavra veio do Senhor. Você pode ouvir muitos nãos e o cenário ser desfavorável para você, mas continue acreditando, tendo fé, que a última palavra vem de Deus. Não importa quanto tempo você está recebendo os nãos, mas o sim chegará na sua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. O verso 8 diz assim: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O Senhor viu fé nessa mulher. Tinha fé nessa mulher. Aqui neste dia que o Senhor venha ter fé, que o Senhor venha achar fé em você, que você continue perseverando, tenha fé. Não sei como está o seu cenário, a sua situação, mas continue acreditando. Alabrestevo de Comanai. A última palavra vem de Deus para a sua vida. A última palavra vem do Senhor para a sua vida. A sua vitória vem de Deus, não importa o tempo, não importa quanto tempo, mas a vitória virá para você. Continue perseverando. Que o Senhor aqui esse dia ache fé em você. Continue acreditando, tendo fé em Deus, que Deus fará um milagre, Deus dará vitória. Não olhe para o cenário desfavorável, mas com a fé em Deus, o Senhor vai te dar vitória. Ela não atentou para o quadro daquela situação, para o contexto histórico, para os não daquele homem, mas ela continuou insistindo e ela teve vitória. Não olhe para o quadro da sua situação, para o cenário desfavorável, mas olhe para Deus, tenha fé em Deus. O segredo é ter fé em Deus, em persistir, porque a última palavra vem do Senhor e o Senhor te dará vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado em tua vida. Tende fé em Deus.